Obrigado. O pessoal está me ouvindo bem aí, tranquilo com o microfone? Joia? Bom, pessoal, queria primeiro agradecer a galera da Expo Pizzaria, a Patrícia pelo convite, a oportunidade de estar podendo falar aqui sobre gestão, que é um tema muito importante para o ramo de pizzarias e é o tema que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Tá? Hoje a gente vai falar sobre 4 fatores fundamentais para você gerenciar bem a sua pizzaria, que é a base da metodologia que a gente tem aplicado em consultorias e através das mentorias também. Tá? Primeiro, me apresentar, né, quem sou eu. Eu sou o Rodrigo Scartesini. Talvez alguns me conheçam aí das redes sociais, a gente faz bastante anúncio para captar novos clientes, novos alunos aí, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, trabalhei muitos anos em indústria, eu não sou criado dentro de uma pizzaria, não sou pizzaiolo, né? O meu foco sempre foi gestão, sempre foi otimização de processo produtivo, porque o engenheiro de produção, o que ele tem que fazer? O engenheiro de produção, quando ele entra numa indústria, ele tem que trabalhar para diminuir o custo fixo da indústria. A indústria tem que produzir mais gastando menos. E quando eu comecei a trabalhar em consultoria em 2018, eu tinha amigos meus que tinham sido ex-colegas de trabalho numa indústria e abriram uma pizzaria. E quando eu me deparei com a realidade deles, eu falei, cara, peraí, isso aqui é uma fábrica, mas é uma fábrica de pizza. Então a gente começou a adaptar muita coisa que a gente usava na realidade de indústria para a realidade de pizzaria. Porque, querendo ou não, na indústria a gente estava preocupado com o estoque de matéria-prima, em ter polímero para poder fazer plástico. A gente estava preocupado em conseguir atender os pedidos dos clientes no prazo certo. A gente estava preocupado em ter operador de empilhadeira para carregar os caminhões desses pedidos. Na pizzaria, o dono da pizzaria estava preocupado com o estoque da mussarela, com o preço da mussarela. Estava preocupado se ele ia ter motoboy para atender os pedidos da demanda dele. Então, os problemas eles eram muito parecidos, o que mudava às vezes era um produto, alguma característica simples, e a gente começou a adaptar as coisas que a gente aplicava em indústria para a realidade de pizzarias, né? Hoje a gente já tem mais de 200 alunos aí dentro do nosso método Pizzaria Eficiente, tem clientes de consultoria, tem gente do Brasil inteiro, tem até uns que estão perdidos por aí, tem o Jaime, tem uma galerinha, gente boa que está aí com a gente, tá? Quem quiser ver um pouquinho do meu conteúdo lá no Instagram, ele é extremamente focado em gestão de pizzarias. Depois vai lá, faz um Rodrigo Flix lá. Eu sei que o meu sobrenome ele é um pouquinho complicado, mas bota Rodrigo Pizzaria Eficiente que fica mais fácil de achar, tá? Vamos lá, então. Do que a gente vai falar hoje, tá? E por que é tão importante o dono de pizzaria estar atento à gestão, tá? O contexto do setor de pizzarias mudou muito nos últimos anos. Algumas coisas que funcionavam super bem há 4, 5 anos atrás, hoje já não dão mais o mesmo resultado, entendeu? O ambiente, o mercado de pizzarias mudou demais, tá? E tem 2 fatores fundamentais quando a gente fala dessa mudança de mercado de pizzarias, tá? O primeiro deles é o aumento da concorrência. E aí eu queria saber do pessoal que está aqui, quem que abriu a sua pizzaria durante a pandemia? Levanta a mão, por favor. Tem uma galera, né? Tem uma galera. Então, olha só, o mercado não tinha... Muita gente que está aqui não estava no mercado até 2020. Então, é um movimento muito recente. A concorrência aumentou demais na pandemia. Então, essa alta de concorrência, por um lado, ela dá várias opções para o cliente, né? Então, se você não se diferencia realmente, se você não consegue usar formas, usar estratégias para fidelizar o seu cliente, hoje é muito fácil, o cara está com fome de comer uma pizza, ele opta por outra pizzaria. Entendeu? Hoje ele tem muita opção. Hoje ele tem muita opção. Independente se a sua cidade ela é pequena, tem, sei lá, 5 mil habitantes, ou se você está numa metrópole com milhões de habitantes. Entendeu? O número de pizzarias aumentou demais nesses últimos anos. Além disso, outro fator que tem pesado muito é o aumento dos custos. É o aumento dos custos. Quem aqui está preocupado com o preço da mussarela? Levanta a mão. Cara, está batendo R$50 o quilo, tá assustador. Entendeu? Então, o que acontece? Quando num contexto assim, o cliente tem muito mais opção de concorrente. E você está ali do outro lado com o preço dos insumos te pressionando cada vez mais. Nesse cenário, aumenta muito a chamada guerra de preço. E na guerra de preço é aquela guerra que os 2 adversários morrem junto, abraçado. Entendeu? E aí o que acontece? Nesse cenário, nesse contexto de alta de concorrência, aumento dos insumos e tudo mais, se você não tiver uma boa gestão da pizzaria, a chance de você entrar na guerra de preço e afundar a sua margem, afundar o seu negócio, é gigantesca. Tá? Então, por isso é tão importante a gente dar essa atenção, olhar para a gestão do negócio, olhar para a pizzaria como uma empresa e administrar ela da forma correta. Tá? Eu vou falar agora sobre os 4 pilares, como eu vejo gestão, especialmente quando a gente fala de pizzarias. Tá? Eu vejo gestão dividida em 4 pilares. Tá? A gente vai falar sobre eles no detalhe, mas de uma maneira de simplificar, porque, cara, gestão é uma coisa tão ampla, tem curso disso, tem gente que faz uma faculdade de administração e fica 5 anos estudando, cara, e depois vai fazer uma pós.
Então, tem muita coisa envolvida quando a gente fala de gestão, né? Então, cara, o cara que tem a pizzaria e está com problema de gestão, ele não vai poder esperar 5 anos para resolver o problema dele. Tem lá, ele já quebrou. Então, quando a gente fala em gestão no contexto de pizzaria e a gente condensa isso em 4 pilares, fica mais palpável, mais tangível, mais aplicável para a realidade mesmo do dono de pizzaria, tá? Vou falar sobre eles agora no detalhe. Primeiro deles é público-alvo e posicionamento. Para a pizzaria ter lucro, ela precisa vender. E disso todo mundo não tem dúvida. Mas você não pode vender a qualquer preço. Você não pode vender de qualquer jeito, vender só fazendo promoção. Porque o que acontece? Quando você faz uma promoção, você está reduzindo o preço para o cliente comprar. Até que ponto dá para reduzir o preço com a mussarela a R$50? Entendeu? Não é tão sustentável assim. Algum tempo atrás, quando você pagava ali menos de R$20 o quilo da mussarela, beleza, você fazia uma promoçãozinha aqui, enchia a casa, você vendia na escala e estava tudo certo. Hoje em dia, a margem não te permite mais ter tanto espaço assim para promoção. Ainda mais se você fizer a promoção de qualquer jeito. Porque o problema não é fazer promoção. O problema é não calcular a promoção, não saber quanto te custa essa promoção, tu não ter um objetivo para essa promoção. E aí, quando a gente fala de você ter um público-alvo, você ter um posicionamento, a gente está falando, na verdade, aqui de marketing, né? Vamos lá, porque para a venda acontecer, para o cliente comprar de você, tem muita coisa que tem que acontecer antes, né? Antes do pedido chegar no sistema ali da pizzaria, chegar no WhatsApp, tem todo um esforço de você fazer o cliente chegar até você, fazer um marketing que atraia ele. Como é que o cliente vai chegar no teu cardápio? Ele vai ter que ver daqui a pouco uma foto diferente, um videozinho bacana, bem na hora que ele está com fome. Isso funciona bastante. Mas, o que vai fazer esse cliente realmente enxergar você? Porque, vamos lá, a gente tem várias formas de fazer marketing, várias formas de divulgar, as redes sociais são muito fortes hoje em dia, mas o próprio Instagram, que é uma das principais redes sociais hoje que dá mais resultado, ele ganha dinheiro com anúncios, ele ganha dinheiro com distribuição de conteúdo. Então, ele quer que os usuários passem mais tempo na plataforma. Para o usuário passar mais tempo na plataforma, o que o Instagram analisa? Quanto tempo que o usuário para olhar as publicações? Se o Instagram da pizzaria é só foto de pizza, aquela coisa repetitiva que o usuário fica passando e nem olha, ele vai distribuir menos. Distribuindo menos, você aparece menos, aparecendo menos, você vende menos. Então, tem vários fatores que a gente tem que olhar quando a gente pensa no marketing, mas o principal deles, o principal fator quando a gente fala de marketing, é você conhecer bem o seu público-alvo. Porque, vamos lá, por mais que você esteja numa cidade pequena, você vai ter um grupo de pessoas na região que você atende com a sua pizzaria. E essas pessoas elas vão ter perfis diferentes, preferências diferentes, gostos, maneiras de enxergar as coisas diferentes. Em alguns lugares, tem bairros universitários que você tem um público jovem da faixa dos 20 e poucos anos, que vai numa baladinha e gosta de uma pizza para encher o buchinho depois da balada. Não tem nada de errado com isso. Essa galera não vai se interessar daqui a pouco por você ter uma carta de vinhos bacana na pizzaria. Ela não vai se interessar em daqui a pouco ter um motoboy e fantasiado de super-herói para entregar a pizza. Agora, se você tem um público-alvo diferente, um público-alvo mais requintado, mais gourmetizado, pode ser bacana ter uma carta de vinhos. Se você tem um público-alvo mais família, com criança pequena em casa, pode ser muito bacana ter um motoboy que vai vestido de Homem-Aranha, porque daí a criancinha já vai, papai, manda o Homem-Aranha trazer uma pizza. Entendeu? Então, se você conhece o seu público-alvo, se você mapeia isso, você consegue ter várias informações para direcionar o teu marketing. E marketing hoje em dia é um negócio que está cada vez mais caro. Fazer anúncio no Instagram está caro pra caramba. Eu sei muito bem disso. Então, para você conseguir ter um retorno sobre o investimento mais positivo, você ter mais retorno investindo menos, você precisa conhecer bem o seu público. Se você não conseguir, se você não conhecer, você vai dar tiro para tudo que é lado. E vai dando tiro para tudo que é lado, você gasta muito mais munição. E aí você vai mirar, às vezes, em pessoas que não são o seu público-alvo. Então, o primeiro passo é conhecer bem o seu público-alvo para entender o que ele mais valoriza. E em cima disso que ele mais valoriza, você vai bater. Você vai se diferenciar do seu concorrente. Porque, vamos lá, a gente falou, nesse contexto que a gente está hoje, tem muito concorrente no mercado, tem muita opção. É muito fácil o cliente optar por outra coisa. Agora, se você consegue usar as redes sociais de uma forma que a sua comunicação conecte, chame a atenção desse cliente, você consegue fidelizar ele. Para quando ele pensar numa pizza, ele já pensar em você, nem ir lá no iFood procurar outras opções, entendeu? Ele já vai direcionado, ele já vai certo. E aí você consegue converter mais gastando menos em anúncio, né? Só que, a partir desse conhecimento do público-alvo, entendendo o que ele mais valoriza, você define o seu posicionamento. Posicionamento é aquela coisa, quem é você na fila do pão? Como é que você vai realmente ter diferenciais que agreguem valor
que o seu cliente enxergue valor. Porque a gente fala muito sobre agregar valor, né? Agregar valor é você aumentar a experiência do cliente, é você fazer ele enxergar que o teu produto ele vale mais do que ele está pagando. Só que para isso, se você não conhece o que ele valoriza, você não consegue agregar esse valor no seu preço, e aí às vezes você tenta optar por baixar o preço para conseguir realizar a venda. Então o primeiro passo, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala em captação e fidelização de clientes, é você conhecer bem esse cliente. Você conhecer o perfil dele, coletar dados, entender essas preferências dele, para você fazer um marketing mais assertivo que converta realmente em vendas depois. Tá? O segundo pilar que a gente tem, quando a gente fala de gestão de pizzarias, peraí, agora está aqui, é o controle financeiro. É o controle financeiro. Se você sabe se diferenciar do seu cliente, né, se você sabe qual que é o posicionamento que a tua pizzaria vai ter, você tem que também dominar os números do negócio. Nesse cenário atual de margens mais estreitas, de alta de custos, você precisa dominar os números da pizzaria. Não tem mais como você trabalhar dando tiro no escuro. Todo mundo aqui já tem ficha técnica nas pizzarias? Levanta a mão quem já tem. Tem uma galera que não tem, hein? Ficha técnica é o primeiro passo, gente. É o primeiro passo, é você tabelar ali quanto você tem de custo de insumos. Nesse cenário que a gente está de alta no custo dos insumos, qualquer 50 gramas a mais de queijo que vai na pizza faz muita diferença. Pode ser a diferença entre você estar vendendo no prejuízo e estar vendendo com lucro. Então, a ficha técnica é base. É o primeiro passo para você ter controle financeiro e você dominar os números da pizzaria. Entendeu? E ficha técnica é um negócio simples, você tem que pegar e fazer e medir. Dá trabalho para fazer, principalmente no primeiro momento, mas é fundamental. É fundamental. Tabela lá quantas gramas você usa de massa, quantas gramas de queijo, quantas gramas de frango, quantas gramas de catupiry. Lembrando sempre que, quando a gente fala de ficha técnica, não é só a parte final ali do que vai na pizza. Você tem que fazer a ficha do preparo antecipado também. Porque tem ingredientes que tem perda. A galera que acompanhou as lives que a gente fez nas últimas semanas ali, viu o quanto de perda que dá o bacon. Quando você compra o bacon lá a R$29 o quilo, não é esses R$29 o quilo que vai na pizza. Se você frita o bacon, você tem uma perda enorme. É na casa dos R$47, R$50. E se você faz essas fichas de preparo antecipado, você consegue inclusive ver que algumas vezes aquele bacon que pode ser mais baratinho quando você compra cru, dá um rendimento menor e te sai mais caro no final. Só que você só enxerga isso fazendo as contas. Então precisa, nesse cenário, se você não tem ficha técnica, se você não mede o rendimento dos ingredientes, se você não mede o aproveitamento e essas perdas que acontecem no processo, é fundamental. Você pode estar muito fora da sua margem de lucro e eventualmente estar só pagando para trabalhar, remando, e não conseguindo ter resultado. Então ficha técnica é o primeiro passo, mas não é só ficha técnica. Não dá para achar que com a ficha técnica também está tudo certo. Né? Quando a gente fala de precificação, a gente fala de custo de mercadoria vendido, CMV, o pessoal falou, o do Cello e o Fabrício falaram ontem na palestra, mas CMV é esse custo com ingredientes e embalagens para o delivery. A gente tem custos fixos que são muito representativos. Em alguns lugares eles beiram uns 30 e poucos reais por pizza. Em pizzarias mais eficientes já estão na casa dos 15, 12. Então veja, é tudo pizza, todo mundo está fazendo pizza. Mas enquanto um tem um custo lá de estrutura com mão de obra, aluguel e tudo mais, gastando 30 e poucos reais e o outro está gastando 12, cara, dá 20 reais de diferença. Às vezes o cara com esses 20 reais ele consegue ter uma margem muito mais bacana e aí ele consegue fazer uma promoção. Só que se ele não calcula, se ele não enxerga esses custos fixos, ele não vai conseguir ter essa visão, ele não vai conseguir saber quais são as ações certas que vão realmente dar resultado no final do mês. Então, quando a gente fala de controle financeiro, a gente fala de ficha técnica, a gente fala de custo fixo, entender os custos variáveis. Quando a gente fala de custos variáveis, a gente tem impostos, taxas, comissão de marketplace. Quem é aqui que vende pelo iFood? É até pouca gente. Mas, ó, o iFood hoje é uma plataforma muito importante para você estar presente. É uma vitrine muito interessante para você captar clientes. Inclusive, o cliente que está com fome e está querendo pedir uma coisa, muitos já têm o hábito de abrir o iFood. Se você não está lá, o teu concorrente está. Então, o cliente vai acabar pedindo de lá. Entendeu? Então, tem que estar presente. Só que ele tem o seu custo. É um custo variável. Você vai ter esse custo à medida que você vender. Se você inclui isso na sua precificação, se você faz a conta, você consegue estar nessas marketplaces, você consegue agregar volume sem deixar de ganhar dinheiro. Mas tem que saber fazer a conta, gente. Então, quando a gente fala de custo de precificação, tem que entender o CMV, tem que entender o custo fixo, tem que entender os custos variáveis, tem que ter controle de fluxo de caixa. Na pizzaria gira muita grana.
Todo dia entra e sai muito dinheiro, entendeu? Principalmente sai agora com o custo das coisas, né? Mas, então, ter o controle dessas entradas e saídas, se você não tem, você não consegue enxergar quanto que realmente está sobrando lá no final do mês. Porque, vamos lá, quando o cara trabalha numa empresa e tal, ele tem o salário dele, ele sabe quanto que ele vai ganhar no final do mês. Agora, na pizzaria, é dinheiro entrando e saindo, meu Deus, quanto será que eu ganhei? Entendeu? Se você não controla o seu fluxo de caixa, você não tem essa visão. Você não consegue enxergar quanto que realmente está sobrando. Você não consegue nem comprar melhor, porque por vezes você consegue, nesse momento de alta de custos, se você consegue negociar melhor com o fornecedor, comprar às vezes numa quantidade maior, você consegue economizar. E muito do lucro está na compra, não está na venda. Se você compra melhor, você consegue economizar e dali vem a sua margem. Então, se você tem um controle do seu fluxo de caixa, você consegue enxergar as entradas que você tem, as saídas que você tem, você consegue ter essa previsibilidade, você consegue também tomar algumas ações para economizar na compra também, que é algo muito importante. E também ter essa visão de quanto que realmente está sobrando do negócio no final do mês. Outro ponto muito importante quando a gente fala de controle financeiro é conhecer o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o mínimo que você tem que faturar para pagar as contas no final do mês. Para não ficar devendo nenhum boleto vencer, né? A gente tem que vencer, não os boletos. Então, se você não sabe o ponto de equilíbrio, você não sabe quanto que é o mínimo que você tem que vender para fechar no 0 a 0. Né? O ponto de equilíbrio é um indicador muito importante para a saúde financeira do negócio, porque a partir do ponto de equilíbrio você pode definir se você vai fazer alguma ação ou não. Por exemplo, se chega ali o dia 25 e você tem como ponto de equilíbrio vender 1.000 pizzas no mês, e no dia 25 tu vendeu ali, sei lá, 500, cara, falta muito para chegar no ponto de equilíbrio. Entendeu? Falta muito para conseguir pelo menos fechar no 0 a 0. Cara, então nesse final de mês eu vou ter que ser um pouco mais agressivo no marketing, vou ter que daqui a pouco fazer até uma panfletagem, algumas ações de mais contato com o cliente, vou ter que me mexer mais para buscar pelo menos fechar no 0 a 0. Entendeu? Então entender os números, dominar os números, hoje nesse contexto é fundamental. Se você não domina os números, você pode correr o risco de acabar sendo dominado por eles e os boletos te vencer. Então, ter controle financeiro para a pizzaria hoje é muito importante. Tá? Outro fator que a gente trabalha bastante e que eu vejo quando a gente fala de gestão, é um dos principais pilares, é você ter um processo bem definido. O Davi estava falando agora há pouco sobre processo, entendeu? Quando a gente fala de processo, tem muita coisa que acontece dentro da pizzaria para aquela farinha lá virar uma pizza lá na casa do cliente, né? Para aquela intenção de compra do cliente se transformar numa avaliação positiva depois. Todos esses processos, se você não conseguir acompanhar, se você não conseguir enxergar eles de fora em alguns momentos, você vai estar refém do acaso. Você pode estar refém da mão de obra. Se você não tem um padrão, uma ficha técnica operacional, porque tem dois tipos de ficha técnica, né? Estava falando da gerencial agora, que é para você ver o custo. A ficha técnica operacional é a receita da vovó 2.0. É o passo a passo para fazer determinada coisa, que a receita da vovó é no caderninho lá, dizia como é que fazia as coisas. Na pizzaria, você tem que ter a ficha técnica operacional. Porque o padrão de pizza é o padrão da pizzaria. E os seus funcionários têm que ser treinados nesse padrão. Eles têm que seguir essa forma. Por quê? Se você estabelece um padrão, independente de quem vai estar lá fazendo a pizza, o negócio vai acontecer. A experiência do cliente vai ser a mesma. Então, quando a gente fala de processo, você tem que enxergar e definir quais são os padrões do meu processo. E quais são os processos que eu tenho em cada uma das etapas. Porque o cliente ele percorre uma jornada, né? Ele percorre uma jornada. E essa jornada ela começa lá na intenção de compra, lá quando você está fazendo as ações de marketing, de divulgação, para chamar a atenção desse cliente. Depois que você chama a atenção desse cliente, ele vai cair num canal de vendas. É uma maneira, um caminho que ele vai chegar até você. Desse canal de vendas, ele vai enxergar o seu cardápio. E esse cardápio ele vai selecionar e vai fazer o pedido. Daí ele vai cair no atendimento. O atendimento ele pode ter vários problemas. Do atendimento vai para as etapas produtivas. Das etapas produtivas vai para o despacho, conferência, entrega e pós-venda. Porque a jornada do cliente não termina com a venda. Se você não pergunta para o cliente o que ele achou, você não vai ter um feedback para poder melhorar, porque muito cliente que tem uma experiência ruim, ele simplesmente não volta. Entendeu? Agora, se você faz um pós-venda de forma proativa, dentro de um período ali de 24 horas, que ainda está fresco na memória dele, você consegue segurar o cliente que teve uma experiência ruim e, inclusive, consegue pegar muito mais depoimento positivo. Quando você tem muito depoimento positivo, quando vem uma reclamação, é 1 em 1 milhão. Não tem peso nenhum. Agora, se você não pede
o feedback positivo, você depende da boa vontade do cliente, ele vem num número menor. E aí aquela reclamaçãozinha, aquele cara chato, vai ter um peso maior porque ele está diluído numa quantidade menor. Então, quando a gente fala na jornada do cliente, você tem que entender que tem vários processos acontecendo. Tá? E se você trabalha para otimizar esses processos, você consegue reduzir o seu custo fixo. Você consegue aumentar a conversão do seu cardápio. Você consegue trazer mais clientes de diferentes canais de venda. Entendeu? Agora, se o dono da pizzaria fica só no balcão montando pizza, ele não consegue enxergar o processo como um todo. Tem aquele velho ditado, né? Eu gosto bastante desse ditado. É o olho do dono que engorda o boi. Mas é o olho, não é a mão. Entendeu? Se o dono da pizzaria está ali metendo a mão na massa o tempo todo, ele não enxerga o que está acontecendo ao redor. Ele não vai enxergar quais campanhas de marketing que estão trazendo mais clientes para o cardápio dele. Ele não vai enxergar como é que está o atendimento lá no WhatsApp. Está dando fila no WhatsApp? Está dando fila de pedido ali? Como é que está os motoboys? Está faltando motoboy? Entendeu? Se ele está ali na bancada de montagem o tempo todo, ele não vai ter a visão do processo, ele não vai conseguir enxergar o que precisa ser melhorado. Entendeu? Então, você precisa padronizar os processos, treinar as pessoas, e quando a gente fala de treinar, não é só, ó, é assim que faz, te vira aí, né? Cara, não pode, entendeu? Não pode. O treinamento, ele demanda um acompanhamento, e aí aquela coisa, tem que largar o osso. Eu sei que tem muito dono de pizzaria que gosta de fazer uma pizza e não quer largar o osso, né? É um processo que tem que acontecer aos poucos. Saiba que, eventualmente, o funcionário vai errar. Isso faz parte do processo de aprendizado. Tá? Mas assim que ele errar, você tem que estar por perto para ensinar. Ó, não é bem assim, cara. É assado. Ou você, ou um padrinho, ou um funcionário que já manja muito bem da função, que vai treinar a pessoa do jeito certo. Mas precisa ter esse acompanhamento. Tá? Para justamente o dono da pizzaria virar dono da pizzaria, não virar pizzaiolo. E poder enxergar o processo e fazer as melhorias que são necessárias. Tá? E quando a gente fala de processo, eu não quero me estender muito, mas vamos lá. Quando a gente fala de processo, né, principalmente quando a gente fala de processo produtivo, ele funciona muito parecido com uma linha de produção. Tá? Se você tem um processo eficiente na pizzaria, ele vai parecer uma linha de produção. Você vai ter lá, abertura de massa, demora, sei lá, 1 minuto. Você vai ter montagem das pizzas, demora 3, 4 minutos. Você vai ter o forno, mais 3 minutos. Você vai ter a finalização, mais 1 minutinho. Entendeu? Se você enxerga esse processo como etapas de um processo produtivo, que tem seus tempos, que tem suas filas, você consegue enxergar qual que é o gargalo desse processo. Porque todo processo produtivo que tem etapas, ele vai ter um gargalo. Tá? O que é um gargalo? Não tem uma garrafa aqui, né? Mas vamos lá, o gargalo é a etapa que tranca o teu processo. Você vai ter uma etapa que vai dar uma fila maior. Entendeu? E aí, o que eu recomendo? E por que é importante o dono da pizzaria não ficar só no balcão, olhar para o processo como um todo? Quando vocês chegarem nas pizzarias de vocês, pega o sábado, 8 horas da noite, que está ali na loucura. Olha para o teu processo e olha as tuas filas. Quantas filas de pedido você tem antes da abertura de massa? Quantas massas abertas estão esperando para ser montadas? Quantas pizzas montadas estão esperando para entrar no forno? Observe essas filas. Analisa qual dessas filas é a maior. Imediatamente depois dela está o teu gargalo. É ali que você tem que agir. Porque o gargalo, ele determina a capacidade máxima da tua cozinha. Se você perder 1 minuto no gargalo, você está perdendo 1 minuto no processo inteiro. Então, se o gargalo, digamos que você olhou, foi lá na pizzaria, cara, ó, minha fila maior aqui está para montagem. Aqui está demorando mais, aqui está dando mais pizza. Cara, se você vê que o teu gargalo é uma etapa manual como a montagem, o cara que está na montagem não pode fazer outra coisa que não seja montar pizza. Não é ele que tem que ir lá reabastecer a condimentadora. Você está perdendo o tempo do gargalo. Entendeu? Não é ele que tem que ir lá conversar com o motoboy. Não. O cara da montagem tem que ficar na montagem. E, de preferência, tem que ter várias pessoas treinadas para ajudar o cara da montagem. Porque quando você tem uma etapa que é o gargalo, outras etapas têm uma margem de segurança, tem uma folguinha. Então, o cara que abre massa, ele tem que saber montar pizza para ajudar ali. Entendeu? Só que, para isso, você precisa enxergar o gargalo. E, para enxergar o gargalo, você tem que enxergar a cozinha como um processo produtivo. Um processo de produção, que tem um fluxo acontecendo. Tá? E quando a gente fala de fluxo, é outra coisa muito bacana. O pequeno empreendedor, ele começa pequeno e ele vai crescendo, né? E ele vai crescendo. E não tem nada de errado com isso. Quando você começa pequeno e vai crescendo, muitas vezes você vai fazendo uns puxadinhos na cozinha. Ah, eu vou aumentar um pouquinho para cá. Ah, eu vou aumentar um pouquinho para lá. Ah, eu vou botar uma bancada aqui. Vou botar o forno lá, porque é lá que eu consigo colocar o gás. Você tem que estar atento, porque o teu processo ele precisa fluir. Ele precisa ter um fluxo. Se você tem muitos cruzamentos nesse processo,
gente se batendo, gente tendo que buscar as coisas longe, você vai ter perda de tempo de mão de obra. E perda de tempo de mão de obra, aliado a você não conseguir trabalhar os gargalos, aumenta muito o teu custo fixo por pizza, porque você vai precisar de mais gente. E hoje em dia, nesse cenário, o queijo está caro para todo mundo, gente. Entendeu? Vai ter mais margem quem tiver um custo fixo por pizza menor. Quem tiver um processo realmente mais eficiente. Quem conseguir transformar a sua cozinha numa verdadeira linha de produção. Isso é fundamental. Só que vocês, enquanto donos de pizzaria, precisam enxergar a cozinha de vocês como um processo, como se fosse uma mini fábrica. Tá? E pensa sempre na jornada do cliente. Pensa sempre na jornada do cliente. Porque se o cliente ele tem uma experiência melhor, a tendência é ele avaliar você melhor, você fidelizar e ele ser um cliente recorrente. Porque 80% dos boletos da pizzaria são pagos pelo cliente recorrente. Então, você precisa cuidar muito bem dele. Tá? Precisa cuidar muito bem dele. E o quarto fator, que é muito importante quando a gente fala de gestão de pizzarias, é o pilar das pessoas. É o pilar das pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que entender que quando a gente quer fazer uma boa gestão de equipe, a gente tem que começar pela gente, entendeu? O primeiro fator fundamental para você fazer uma boa gestão de pessoas é você ser um bom gestor de pessoas. Você tem que ser um bom líder da sua equipe, entendeu? Ah, mas eu tenho um gerente lá, beleza, mas você lidera o gerente, entendeu? O dono da pizzaria, geralmente, ele dá a tônica, ele dá a dinâmica, ele dá o jeitão de fazer a gestão das pessoas. Então, se você não for um bom gestor de pessoas, não souber dar feedback, não definir regras para o negócio, você dificilmente vai conseguir ter uma pizzaria que rode legal sem depender de você o tempo todo. Inclusive, a chance de você ter dor de cabeça nesses casos é muito maior, se você não for um bom gestor de pessoas. Ah, mas Rodrigo, eu não levo muito jeito com gente e tal. Cara, quando a gente fala de gestão de pessoas, independente de você levar jeito com gente ou você ter um pouco mais de dificuldade, o primeiro passo é você definir regras, entendeu? Define quais são as regras da pizzaria. Define um código de conduta, entendeu? Define como é que a banda toca aqui dentro. Alguém aqui já tem código de conduta ou manual de regras na pizzaria? Já tem? Cara, definir as regras, ó, o que é muito importante porque, já dizia Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Quando a regra é clara, o cara sabe, por mais que às vezes ele reclame, ele sabe que ele cometeu um pênalti. Ele sabe que ele vai tomar um cartão, entendeu? O goleirão, ele já cuida para não botar a mão na bola fora da área, porque ele sabe que a regra não é essa. Ele vai tomar uma punição. Agora, se a regra não é clara, o cara tenta dar um jeitinho, entendeu? Então, precisa ter as regras de forma clara. As pessoas precisam saber o que pode e o que não pode, e o que acontece quando eu fizer alguma coisa que não pode ser feita dentro da pizzaria. Quais são as consequências, entendeu? O que acontece se eu faltar? O que acontece se eu me atrasar? Então, ter as regras bem definidas e claras para toda a equipe é muito importante e facilita demais esse processo de gestão de pessoas. Porque daí você não depende do bom senso, porque bom senso é uma coisa que não é todo mundo que tem. Entendeu? Então, se você define as regras, e quando você define, você faz elas serem cumpridas, e fazer elas serem cumpridas tem que ser cumprida por todo mundo. Não é porque o fulano lá é teu amigo, não, esse aqui já está com a gente faz 10 anos, deixa ele se atrasar, está tudo certo, se faltar... Cara, não, porque daí, peraí, é 2 pesos e 2 medidas? Esse pode ou não posso? A regra tem que ser igual para todo mundo, tem que ser linear. Mas você tem que fazer ela ser cumprida, senão você perde a razão. Você perde a moral com o pessoal. Entendeu? Então, define as regras, faça elas serem cumpridas, e aí a gente vai entrar numa outra etapa, que é a etapa da jornada do colaborador. Se você sabe fazer um processo seletivo, uma boa entrevista, com roteiro, você consegue já fazer um filtro muito grande na entrada de mão de obra. Porque problema de mão de obra todo mundo tem. Mão de obra escassa, funcionário descomprometido e tudo mais. Mas se você faz um bom processo seletivo, você já dá uma boa peneirada, você evita muita dor de cabeça. Entendeu? Agora, se você vai contratar só... Ah, não, o fulaninho está precisando, aí chega aí. Já começa ali. A chance de você trazer uma dor de cabeça para dentro da equipe, e que por vezes pode contaminar os outros funcionários, é muito grande. Então, tome cuidado no processo seletivo. Aproveita esse momento que o cara ainda não é teu funcionário, procura conhecer ao máximo essa pessoa, entender como ela funciona. E nessas horas, vou dar uma dica para vocês. Procura trazer a pessoa para contar histórias, contar situações pelas quais ela passou em outras empresas que ela trabalhou. Quando a pessoa está contando uma história, ela sai daquele modo, não, eu sou perfeccionista, sou o melhor candidato possível. Entendeu?
Quando ela entra na hora de contar uma história, ela vai voltar para aquela história e vai contar o que aconteceu. Ela sai um pouco desse momento de candidato que quer ser a melhor opção. Ela vai contar a história e aí você pode pegar em cima de como ela reagiu a determinadas situações, como que ela iria agir em situações parecidas dentro da pizzaria. Então, fazer um processo seletivo já diminui muito a dor de cabeça. Tá? Então, quando a gente fala de jornada do colaborador, beleza, você contratou o colaborador do jeito certo. Quando ele entra, você precisa acompanhar esse cara. 70% a 80% dos desligamentos nas empresas acontecem de funcionários que estão nos primeiros 3 meses. Isso reflete muito um processo de seleção que não foi tão bom, mas também é sinal de que, por vezes, o acompanhamento inicial do funcionário não foi legal. Entendeu? Se você já tem a ficha técnica, o cara já tem um padrão a seguir, beleza, já é meio caminho andado. Se você define uma pessoa para acompanhar, ou você mesmo acompanha a pessoa nesses primeiros meses, você consegue garantir que a pessoa já vai entrar, porque a banda já está tocando, ele já vai entrar no ritmo certo. Por vezes ele demora um pouquinho para acelerar, normal, curva de aprendizagem, mas você consegue acelerar essa curva de aprendizagem, você consegue fazer esse colaborador novo dar muito mais resultado em menos tempo, se você treina ele, se você acompanha ele, e na prática mesmo, não precisa fazer muitos treinamentos diferentes. O cara que entra na pizzaria, ele tem que entender como é que o negócio funciona no dia a dia. Depois você pode levar ele para fazer um curso de pizzaiolo, para trazer técnicas novas, aí é show de bola. Mas num primeiro momento ele precisa dominar como o negócio funciona lá dentro. E se você não acompanha, você vai depender do bom senso dele, vai depender, às vezes, de hábitos que ele já tinha. E hábito é uma coisa muito... fica arraigada no nosso cérebro, a gente se acostuma a fazer as coisas de um jeito, e o funcionário é a mesma coisa, ele é um ser humano, ele vai ter seus hábitos. E ele, quando ele vem, ele vai trazer os hábitos que ele já tinha de trabalhar em outros lugares, que por vezes pode ser diferente do seu jeito de fazer. Então, o acompanhamento nesse primeiro momento, nesses primeiros meses, é muito importante para trazer o funcionário novo para os hábitos da pizzaria, para o jeito de você fazer, para aí ele conseguir agregar valor para a equipe e trabalhar mais certo. Tá? Outro ponto importante quando a gente fala de mão de obra, de treinamento, e entrando também na questão do papel do líder, é saber dar feedback. Tá? Você não pode ser aquele chefe que só chega para dar porrada no funcionário. Dar porrada no bom sentido, pelo amor de Deus. Entendeu? Você tem que saber também reconhecer quando a galera manda bem. Entendeu? Senão você vai ser aquele cara que é só na chibatada, daí não é legal, entendeu? Mas você precisa estar presente nessas horas, você precisa dar esse feedback. Feedback é chamar o cara para conversar a respeito de um tema específico, sobre alguma coisa que ele fez. Se ele fez alguma coisa errada, você chama ele no particular e dá um feedback para ele no particular. Ó, cara, você errou aqui, não é desse jeito que a gente trabalha, blá, blá, blá. E aí, se você já tem código de conduta com as regras, você pode eventualmente aplicar uma advertência verbal, você pode aplicar uma advertência escrita, você pode desligar o cara, enfim. Se você já tem as regras definidas, você já tem, ó, lembra que a gente tem um combinado que é assim? Segue o combinado. Agora, se você não dá o feedback, o funcionário fica naquele sentimento, não dá nada, não posso fazer o que eu quiser, não acontece nada mesmo, o cara não está nem aí. E até você desligar esse cara, ele vai continuar errando, vai continuar prejudicando a tua equipe. E pode continuar contaminando outros funcionários que, por vezes, têm um desempenho bom, e por ver o cara ali fazendo errado e não dá nada, começa a fazer errado também. Então, dar esse feedback, tá? Essa proximidade é muito importante. E aí, quando a galera acerta, você pode dar o feedback em público mesmo, para a galera enxergar que você não é aquele líder carrasco. E líder carrasco, hoje em dia, não tem mais espaço. Entendeu? Você tem que elogiar quando a galera manda bem, mas também tem que chamar de canto e, ó, cara, não é assim. Entendeu? Mas precisa ter essa presença, dar esse feedback constante para a equipe. Tá? E investir também em treinamentos, em capacitações, para trazer, para oxigenar o conhecimento da galera e trazer também novas ideias para a pizzaria. Beleza? Oi? Quer fazer uma pergunta? Não? Tá. Bom, pessoal, conclusão, né? Para fechar, assim, o que eu vejo hoje nesse cenário, o dono da pizzaria ele não pode ser só o chefe. Ele não pode ser só apenas o chefe que domina a arte de fazer uma boa pizza. Isso é fundamental, isso é super importante, você precisa ter um produto bom. Produto ruim não sobrevive no mercado. Com a concorrência que a gente tem hoje, não sobrevive no mercado. Por mais que você venda pizza barata, você não vai sobreviver se você tiver um produto ruim. Porque vai ter a opção de pizza barata. A concorrência está gigante. Então você precisa ter um produto bom. Mas, nesse cenário atual, só de produto bom a pizzaria não sobrevive. Então você precisa dominar a gestão. Dominando esses 4 pilares, você consegue ter uma pizzaria que dá resultado, você consegue ter um negócio lucrativo e você consegue ter uma gestão bem assertiva do seu negócio. Beleza, gente boa? Bom, queria então agradecer.
Esses 4 pilares, esses 4 fatores são a base do nosso método do Pizzaria Eficiente. A gente está, inclusive, com as inscrições abertas aí. Quem quiser mais informações, manda um direct lá no Instagram, quiser me perguntar aí também, à vontade. Se alguém quiser fazer uma pergunta... Fala, Rodrigo. A respeito de ficha técnica, como é que eu consigo diluir esse custo fixo? Aluguel, eu sempre tive muita dificuldade nessa parte. Aluguel, funcionário, conta de luz, isso dentro dos produtos que eu vendo, no caso na pizzaria, nas pizzas, esfirra e tal. Vamos lá. Quando a gente fala de ficha técnica, a gente está falando de insumos, ingredientes e embalagem. Entendeu? É o custo da mercadoria vendida. Ali não vai entrar mão de obra, ali não vai entrar aluguel. Isso são custos fixos. Porque o aluguel, você não vai conseguir pegar um desconto com o cara do aluguel porque você vendeu metade das pizzas. Agora, se você vender metade das pizzas, você vai ter menos custo com mussarela. Você vai comprar menos para repor estoque. Então, quando a gente fala de ficha técnica, é custo de ingredientes. Os custos fixos, para você engatar eles na tua precificação, primeira coisa que você tem que fazer, você precisa levantar eles. Quanto você tem de custo de mão de obra? E quando a gente fala de mão de obra, o dono da pizzaria que trabalha na operação, ele tem que ter o prolabore lá de dentro. Né? Dono de pizzaria, ele ganha grana de 2 formas. Né? O prolabore é a remuneração fixa. Se ele trabalha na operação, como pizzaiolo, por exemplo, ele tem que ter um prolabore de pizzaiolo. Porque quando ele não for mais, esse custo vai existir. Então, você precisa levar isso em conta na precificação. E distribuição de lucros, que daí vai ser variável conforme o lucro. Então, quando a gente fala de custo fixo, mão de obra e tudo mais, tá? Você precisa primeiro listar esses custos dentro de um período, geralmente de 1 mês é mais fácil para listar. Tá? E aí você tem que levar em consideração que tem alguns custos que acontecem em um ano, mas daí você dilui. Tipo, 13º e férias, divide por 12. Tá? Então, você levanta os custos fixos e você vai dividir esse valor de custo fixo pelo volume de pizzas que você vende. Se você tem, sei lá, 20 mil de custo fixo e vende 2 mil pizzas, 20 mil dividido por 2 mil vai dar R$10 por pizza, por exemplo. Se você trabalha com vários produtos diferentes, pizza, hambúrguer, esfirra e tudo mais, você tem que fazer o rateio desses custos. Você vai ter que pegar, por exemplo, vamos falar de mão de obra. Tá? Você tem mão de obra, tem lá 8 funcionários. Desses 8 funcionários, você tem 6 que trabalham mais na pizza e 2 mais na esfirra. Então, 6 dividido por 8 vai dar uma fração ali do valor de mão de obra, vai para o preço das pizzas, e 2 de 8 vai para o preço das esfirras. Entendeu? Digamos que vou usar um percentual agora para arredondar. Tá? Digamos que 10 mil, você tem 10 mil de folha de pagamento. Tá? E 80% do tempo dos seus funcionários é na produção de pizzas. Então, 80% de 10 mil, 8 mil é custo fixo que vai para a pizza e 2 mil é custo fixo que vai para a esfirra. Aí você soma tudo isso e divide pelo volume que você vendeu. E aí você consegue colocar o custo fixo nas pizzas. Mais alguém? Como se comportar com tanto aumento para o produto final da pizza? Só esse ano, 4 vezes. Né? Como se posicionar com o consumidor final? Porque a mussarela estava dentro da casa dos 20 a 30. No mesmo ano, de 30 a 40. Agora, de 40 a 50. E a previsão de 50 a 60. Então... Vamos lá. Esse aumento dos custos. Tá, vamos lá. Nesse aumento dos custos, o que você tem que analisar? Primeiro, a gente está num momento de inflação generalizado. Tá? Então, se você fazia 1 ou 2 reajustes no ano, nesse cenário você vai ter que fazer uns 4. Tá? Só que, quando fizer um reajuste, não é só mudar o preço. Não é só mudar o preço. Por quê? Dependendo da forma como você faz o reajuste, digamos que você viu que tem que reajustar lá R$10 na tua pizza de calabresa. Tá? E você cobra, sei lá, R$50 nela. Cara, R$10 de 50 é 20% de aumento. É muita coisa. Você não pode pegar e botar 20% de uma vez só. O cliente vai sentir mais. Tá? Ele vai sentir mais. Então, eu aconselho você diluir esse aumento e fazer ele daqui a pouco a cada 30, 40 dias. Faz reajustes pequenos, mas mais frequentes. Entendeu? Sem fazer muito alarde, mas tem que tomar cuidado quando muda de dezena. R$ 49,90 é diferente de 51. E R$ 46,90 para R$ 49,90 o cliente não sente. Um é R$3 a mais, outro é 2. Então tem que tomar cuidado quando muda de dezena, tá? Então quando você tiver que fazer um aumento,
faça em proporções menores, mas mais frequentes, mas faça um marketing em paralelo. Faça ações de divulgação e captação, tá? E analise quais sabores você precisa reajustar mais e quais menos. Por quê? Por quê? Quando você faz um aumento, alguns clientes mais sensíveis a preço, eles podem sentir. Se você faz uma ação de captação e traz outros clientes, ou aumenta a recorrência em outros produtos, você consegue equilibrar. Tá? Você consegue equilibrar. Além disso, o outro ponto que é importante é ter pelo menos um produto isca no cardápio. E por isso que fazer a ficha técnica é muito importante. Daí você consegue enxergar qual sabor tem mais margem, qual tem menos margem. E aí no aumento, não faz um aumento linear. Analisa qual que você pode aumentar e qual que você tem que segurar. Entendeu? Tem alguns produtos isca com uma margem positiva, não trabalha com margem negativa, com margem positiva, mas em alguns você vai ter uma margem menor para ser um produto mais de combate, e outros com uma margem maior. E procurar trabalhar bastante oferta também. Tá? O cliente que ele vai lá para pedir a pizza, ele vai orientado pela pizza. Mas se você faz esse cara gastar um pouquinho mais para pedir a borda, faz esse cara gastar um pouquinho a mais para pedir a pizza doce, faz esse cara gastar um pouquinho a mais para pedir um refrigerante, entendeu? Daqui a pouco você perdeu R$2 de margem na pizza, mas você ganhou 5 nos adicionais. Então, trabalhar esses adicionais é bem importante também nessas horas. Mais alguma pergunta? Deixa eu pegar minha água. Perguntar do refrigerante. Rodrigo, okay. Essa questão de a gente colocar o item grátis numa promoção, você tem alguma dica para precificar de uma forma que a gente não perca muito? Por exemplo, refrigerante grátis. Né? Como é que a gente consegue criar um cálculo, um raciocínio lógico para que a gente não perca tanto e, não, de fato, ele não saia grátis, de acordo com a ficha técnica? Bom, trabalhar, seja com refrigerante grátis, seja com entrega grátis, a entrega grátis se dilui no seu custo fixo, e aí você consegue enxergar o custo disso por pizza e você agrega na precificação. Tá? Mas trabalhar com itens grátis, como refrigerante, alguma coisa assim, se você faz numa oferta na qual esse custo você consegue ganhar em outro componente, daqui a pouco você vai dar o refrigerante grátis, mas você tem 6 ou 7 reais a mais de margem na pizza doce, você pode dar o refrigerante grátis, porque você está ganhando a doce. Mas você tem que condicionar essas coisas, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado com um ponto muito importante. Se o teu cliente já está acostumado com o refrigerante grátis, aí é outra dinâmica. Aí é outra dinâmica, entendeu? Aí você vai ter que trabalhar mais a precificação do seu cardápio para nela começar a entrar essa margem do refrigerante, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Tu pode colocar alguma coisa grátis se outra coisa compensar essa coisa grátis. Oi? Isso, o refrigerante daqui a pouco é grátis, mas a pizza doce não é grátis. Entendeu? A gente vai encerrar com a pergunta do João aqui, tá, Rodrigo? Chefão, o que é mais interessante e atrai mais o cliente? Você dá um refrigerante grátis, vou colocar lá, pizza 37, refrigerante grátis, ou fazer pizza 40 com refrigerante, já um combo. Você não vai dar o refrigerante, você vai pelo menos pagar ele, dependendo do refrigerante. Bom, vamos lá. Fazendo o gancho com o que a gente estava falando antes, tá? O público-alvo ele pode ser diferente. Entendeu? Dependendo do público-alvo, ele pode ter visões diferentes. O que eu recomendo? Faz o teste. Testa uma ação e testa outra, mas testa em períodos do mês parecidos. Testa uma ação dessa no dia 10 do mês, que é mais ou menos o dia de pagamento, e testa no dia 10 do outro mês. Não vai testar uma no dia 10 e outra no dia 25, que daí a galera está sem grana mesmo. Entendeu? Mas eu acho que é válido o teste, tá? Só que tem um ponto muito importante da psicologia de preço, que o cara que paga 37 paga 39. Entendeu? Então leva isso em consideração também quando for precificar. Beleza, pessoal? Obrigado, então. Espero que tenham gostado.